noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Boa noite, paz seja convosco, amém? Amém. Não é porque tem poucos irmãos que não pode gritar. Glória a Deus, aleluias. Quero estar lendo um versículo em Atos 7:56, amém? Quem quiser acompanhar. Glória a Deus, vou estar lendo, amém? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você viu, o ano 2020 foi o ano da superação. Alguns perderam o emprego, conseguiram emprego, perderam propriedade, conseguiram ao mesmo tempo também, ficaram doentes, mas venceu. E o ano 2021 é o ano dos céus abertos. Quer dizer, Deus sempre esteve do seu lado, sempre está do seu lado, sempre está à sua direita. Então não desista de Deus. Eu fico um pouco triste, ao mesmo tempo alegre. Fico alegre por estar aqui, por você estar aqui. Mas fico triste com as pessoas que estão aí fora e não vêm buscar Cristo. E não é que ela não tem força, é porque não quer. Porque o culpado é nós mesmos. É nós que vira as costas para Deus. Não é Deus que vira as costas para nós. Ele sempre está do seu lado. Ele não desiste de você. Então não troque Deus por outras coisas. Não troque Deus pelo mundo. Porque o inimigo, ele vem, ele faz um prato bonito. E ó, oferece, mostra pra você. Aí tem uma frase aí fora que fala assim, né? Primeiro eu vou comer com os olhos, né? Pra depois você experimentar. Mas mesmo quando você come com os olhos, você fica, vou ou não vou pegar? Você não sabe se vai fazer bem ou se vai fazer mal pra você. Assim é o inimigo. Ele te oferece. Você não sabe se vai fazer bem ou mal. Pai grandioso, Pai maravilhoso, abençoa-se, Deus, a cada um que está aqui, Deus, a cada um que saiu do seu lar e veio aqui te buscar, Pai, a cada um que veio te buscar. Igreja, a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus? Quem está feliz com o Senhor nessa noite? Nós temos 1000 motivos para adorar a Deus. Amém? Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem diz em
esse louvor que vamos louvar agora, irmãos, ele fala: não pare. Não pare. Mesmo que esteja difícil, não pare. Hoje, quando eu estava a caminho, o Senhor falava ao meu coração, falava: Senhor, eu creio que 2021 será o ano de céus abertos. Se este ano de 2020, Deus proveu tantas coisas, Deus fez tantas coisas, você imagina no ano dos céus abertos. Eu creio que se o Senhor gerou ao coração do pastor para que nós façamos esses 12 dias com o tema Céus Abertos, eu creio que Ele tem grandes coisas a fazer nas nossas vidas. Não perca um dia sequer desta campanha. Não deixe de vir buscar a Deus, porque é muito fácil quando nós começamos e a dificuldade vem, o primeiro pensamento que vem é: Senhor, mas eu estou fazendo tudo direitinho. Senhor, eu estou indo na tua casa, eu estou te buscando, te adorando. Por que está tão difícil? E algo que Deus sempre falou ao meu coração: não olhe para o tamanho da tua luta, porque quanto mais a luta for grande, maior será a tua vitória. Não olhe para o tamanho do caminho. Às vezes nós enxergamos e não tem fim. O caminho não tem fim, nós não vemos uma luz no fim do túnel. Mas Deus te diz nessa noite: não pare, não pare. Se você jogou a sua rede e não pescou nada, não desista, tente novamente. Jesus, Ele não desistiu, por que nós vamos desistir? Ontem eu estava passando o jogo no SBT e eu coloquei na Record. Estava passando a novela de Jesus. E ali aquela cena deles cuspindo no rosto de Jesus me deu vontade de chorar. E Vitória olhou para mim e disse: mãe, eu estou com a vontade de chorar tão grande. Por que fizeram isso com Jesus? E eu falei: Vitória, Jesus fez tudo isso, sofreu tudo isso por nós. E por que muitas das vezes numa luta a gente quer desistir? Coloca logo a culpa em Deus. Ah, Senhor, o Senhor não está fazendo. O que eu estou fazendo na tua casa? O que eu estou fazendo? Por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não muda a minha história? Não muda a minha vida? Porque não é o tempo. Não é o tempo. Quando Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Quando Ele quiser mudar a tua história, Ele vai mudar. E não importa quem se levante, não importa quem não queira, porque até aqueles que desejaram teu mal vão ter que ver que Deus é na tua vida. Se você sentiu vontade de largar a rede, volte e pegue a tua rede. Pegue a tua rede, porque Deus diz para você lançar a rede. Se Ele te chamou, é porque Ele tem promessa na tua vida. Não foi para você viver do mesmo jeito. Se Ele te chamou, é porque Ele tem um propósito e Ele vai cumprir o propósito dEle na tua vida. Não importa quantos anos passem, somente não desista, porque Jesus, Ele sofreu. Jesus, Ele sofreu no nosso lugar. E Ele podia ter falado: Pai, eu não quero mais. Pai, chega. Eu não aguento mais essa dor. Em nenhum momento Jesus, Ele murmurou. Em nenhum momento Jesus quis parar. Em nenhum momento Ele quis largar a rede.
por mim, por você. E porque nós temos oportunidades, porque vai chegar um tempo em que nós não vamos poder estar na casa do Senhor. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder falar do amor de Deus, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. E por que nós temos oportunidades e não agarramos? Porque nós temos oportunidades e deixamos para trás por apenas murmurar, por apenas reclamar. Deus está batendo a porta e Ele vai voltar. A gente acha que vai demorar, mas a vinda dele está muito próxima. A gente acha que Jesus não está perto de voltar, mas Ele está perto, mais perto do que eu e você imagina. Vamos nos agarrar à palavra do Senhor, vamos fazer a vontade e o querer do Senhor, porque num piscar de olhos Ele vai voltar e vai levar a sua igreja. E nem eu nem você quer ficar. Nem eu nem você quer ficar, não. Vamos adorar a Deus de todo o seu coração. Feche os teus olhos. Se você pensou nessa noite em desistir, diga: Deus, me fortalece, me dá forças. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, Ele te conhece, sabe o que está fazendo, melhor do que você mesmo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, filho. Por mais difícil que esteja, Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te fortalecer.
Ele conhece as nossas estruturas. Ele jamais vai dar algo que nós não possamos aguentar. Aguenta mais um pouco, filho. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele está te esperando no mar. Vá buscar a tua rede, aquilo que você deixou de fazer ao Senhor. Vá buscar a tua rede, porque Ele quer que você volte. Ele te chamou para uma grande obra. Ele tem algo preparado para ti. Ele te quer. Oh, filho, não desista. Oh, filha, não desista. Oh, Espírito Santo, Ele vai te honrar no meio daqueles que riram da tua cara. Ele vai te honrar no meio daqueles que zombaram de ti, que disseram que não valia a pena estar na presença do Senhor, que não valia a pena estar na casa do Senhor. Mas uma coisa eu te digo nessa noite: Ele vai te honrar e vai mostrar a todos aqueles que vale a pena. Vale a pena servir ao nosso Deus. Vale a pena chorar pelo nosso Deus. Vale a pena os levantes, porque quando Ele honra, Ele honra. E não há quem impeça a obra de Deus na minha e na tua vida. Oh, Exure canta na Bachuri, canta na Balaraçu. Vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aplauda o Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. É o único que é digno de toda honra e de toda glória. E sabe o que você vai fazer quando o Senhor te honrar no meio da tua parentela, no meio dos teus amigos, no meio daqueles que riram da tua cara? Olha, lá vai o crente com a Bíblia debaixo do braço. Mas do que adianta viver com a Bíblia debaixo do braço e estar na situação que está? Você vai adorar a Deus, você vai glorificar a Deus, e você vai contar o teu testemunho, porque o teu testemunho vai edificar a vida de muitos. O teu testemunho vai servir para levantar vidas, vai servir para a tua parentela ver que Deus é Deus. Adore ao Senhor, não cesse de adorar ao Senhor. Quando as coisas estiverem apertadas, que você não tiver para onde correr, adore ao Senhor. Diga: Deus, recebe a minha adoração. Eu não tenho mais forças, eu não consigo mais, Senhor. Mas o Senhor pode todas as coisas, me fortalece. Porque Deus, Ele nos vê no nosso cantinho da cama, dizendo: Deus, eu não consigo mais, Senhor. Eu não tenho mais força, Senhor. Eu estou indo, Jesus. E o meu marido onde está, Pai? Eu quero Ele do meu lado. Eu quero Ele comigo, Senhor. Mas Deus te diz algo: não desista. Pegue a tua rede e vá para o mar. E não desista. Não cesse de me adorar, mesmo que o inimigo sopre, que você não vai conseguir. O inimigo, ele não tem poder contra a tua vida. O inimigo, ele não tem poder contra as promessas do Senhor. Vamos adorar a Deus. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem me importar
os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Te adorar. Só a igreja. Agora, igreja, vamos declarar: Santo, Santo, Tu és santo. 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 Cante, igreja. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aplauda glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Oh, aleluia. Ao único que é digno de toda honra e de toda glória. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Alegria de estarmos aqui e adorar o Senhor. Quem dera que fosse
todos que tivessem a mesma alegria que eu sinto, né, de fazer a correria que eu fiz hoje, para poder estar aqui no horário. E é gratificante a gente estar aqui para adorar o Senhor. E, ao mesmo tempo, a gente se entristece de ver essas cadeiras vazias, onde a gente poderíamos ter um número maior para engrandecer o nome do Senhor, né? Mas o importante é que você está aqui, que eu estou aqui, que o Senhor nos colocou de pé e nos fortalece a cada dia, a cada manhã. Quero aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui e agradecer o irmão Fábio. Ele foi um canal de bênção na minha vida no mês de agosto, quando tudo estava perdido para mim. Ele e o pastor, eles foram um canal de bênção na minha vida, que não mediram esforços para orar pela minha família, para estar apresentando a minha família ao Senhor. E a minha gratidão, né, de estar aqui hoje com ele para adorar ao Senhor, né, e dizer, irmão Fábio, que o Senhor agiu, viu? Hoje eu estive no postinho com meu esposo, e ele saiu do postinho e, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, meu esposo está livre da diabetes. Aonde os médicos falavam que ele não teria chance alguma de controlar essa diabetes, o Senhor foi os médicos dos médicos. O Senhor, Ele agiu aonde o impossível estava aos nossos olhos. Mas Deus é grande, viu? E hoje eu tive essa oportunidade de estar ministrando a oferta aqui, irmão Fábio, e também com você estar aqui justamente para contar para você que as nossas orações, elas valem muito. Elas estão contadas ao Senhor. Cada oração que nós colocamos ao nosso próximo, aqueles que a gente conhece, aqueles que a gente não conhece, o Senhor, Ele tem ouvido e Ele tem respondido. E eu conto isso, não é para a glória do irmão Fábio, não, eu conto isso para a glória do Senhor, porque o Senhor, Ele tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem me levantado como intercessora dessa igreja, irmão Fábio, justamente para orar por aqueles que precisam. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias 3, versículo 10. Vamos falar um pouquinho sobre os dízimos e as ofertas, né? Nós temos o nosso compromisso no nosso lar, né? As nossas contas, o nosso dia a dia. E também nós temos o nosso compromisso aqui na casa do Pai, onde nós adoramos ao Senhor com alegria. Temos aí uma aguinha, um café, né? Nos domingos, a gente chega aqui um pouco mais cedo, consegue conversar com um irmão, bater um papo, tomar um cafezinho. E isso é fruto do nosso dízimo, das nossas ofertas. Amém? No livro de Malaquias, versículo 10, vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos tenha advenha o maior abastança. Amém? O Senhor fala aqui que nós trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E ainda Ele nos faz uma promessa. Além de nós trazermos o dízimo, as nossas ofertas e depositarmos aqui, Ele faz a promessa: fazei prova de mim. Hoje eu tenho 43 anos, e nesses 43 anos o Senhor nunca me deixou faltar o meu alimento. Não deixou faltar o alimento na mesa de ninguém que está aqui. Eu tenho certeza que o Senhor supriu até a idade que você está. Então, o Senhor, Ele derrama sobre nós as suas promessas e Ele nos garante vitória. Amém? Pega os seus envelopes, quem for dizimar e ofertar, aí nos bancos, aí atrás, no bolsinho, tem o envelope de dízimo de oferta. Levante aos céus, vamos estar apresentando ao Senhor. E você que não tem, assim como eu não tenho hoje, o Senhor, Ele vai estar suprindo da mesma forma, vai estar colocando sobre você uma bênção tal, derramada sem medida,
né, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Levanta aos céus a sua oferta, vamos estar apresentando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, nós Te agradecemos e também Te engrandecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem levantado as nossas vidas em adoração ao Senhor, ó Pai. O Senhor tem cuidado do nosso lar, da nossa casa, e também tem cuidado da sua casa, Senhor Jesus, tem abençoado os Teus filhos, Pai amado, tem colocado os Teus filhos por cabeça e não por cauda, e é por isso que nós estamos aqui, para dizimar, para ofertar ao Senhor, ó Pai. Senhor Jesus, nós só temos a Te agradecer, só temos, Pai amado, que Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito em nós, ó Pai. Nós Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem vir colocar o gasofilácio, tá bom? Pode vir com alegria ofertar. Amém? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não Glória a Deus, aleluia, amém? Antes de passar para a palavra, quero estar dando a oportunidade para o nosso irmão Fábio, amém? Receba aí com palmas. Alô. Através dos louvores aí, através do testemunho da irmã, muitas pessoas têm deixado de orar. O testemunho da irmã aí está dizendo justamente o contrário, né? Que Deus ainda ouve a oração. A mão dele não está encolhida, nem o ouvido dele está agravado, para que não possa ouvir. Aleluia. Vou deixar um versículo aqui, irmãos, para nós ouvir a palavra do Senhor. Em João 3,30. A palavra de Deus diz, nesta versão aqui é muito diferente das outras. A palavra de Deus diz assim: Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. E em algumas versões está escrito: é necessário que Ele cresça e eu diminua, que eu diminua e que Ele cresça. De nada importa, de nada adianta, irmãos, se nós não colocarmos Deus acima de todas as coisas. O lugar mais alto que nós podemos alcançar é os pés do Altíssimo. Com a nossa humilhação, com a nossa adoração, que nós viemos adorar o Senhor Espírito em verdade, né? Buscar o Senhor, como a irmã falou aqui, muitas cadeiras vazias poderiam estar todas ocupadas. Mas o que importa é que nós viemos aqui hoje foi para buscar a presença e adorar o Senhor, né? Então vamos orar por aqueles que não estão vendo. Não vamos criticar, não, vamos orar. Né, interceder aí na madrugada, vocês gostam de dormir a noite inteira, vamos acordar aí às 3 da manhã, faço companhia para vocês, para nós estar buscando a face do Senhor e clamando por aqueles que muitas vezes querem vir, mas há muitas artimanhas do inimigo que não deixam a pessoa vir. Muitas vezes a pessoa quer vir, mas não consegue. A gente acha que ele não quer, às vezes, mas ele quer, mas não consegue vir. Mas hoje é dia de quebra de barreiras, quebra de cadeias, de impedimentos, para que quando você passar por aquelas portas ali, você possa sentir a presença do Deus poderoso, que é real neste lugar. Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos aí, irmão Gilmar, esposa dele, pastor Marcos aí, que é um amigo maravilhoso. E vocês são demais. Continuem nessa mesma pegada. Quando vocês veem a cadeira vazia, não desanima não.
Aí que você tem que ficar animado, que você está no negócio e Deus está na casa. Então adora Ele, busque a presença, não canse, não larga a rede, como foi cantado aqui. Eu já tive várias oportunidades de largar a rede, mas não tive nenhum motivo para largar a rede. Oportunidade você pode ter todos os dias, mas motivo você pode procurar, que você não vai achar, porque Deus é tremendo e é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero estar dando a oportunidade para o pastor Gilmar, que vai estar trazendo a palavra essa noite, amém? Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Glória a Deus por mais uma noite que o Senhor nos dá de oportunidade de estarmos na casa dEle, de estarmos aqui para adorá-lo e exaltá-lo por aquilo que Ele não fez nas nossas vidas, amém? Acho pouco amém, né? Se fosse pelo que Ele fez, a gente ia dar mais. A gente tem que louvar a Deus por aquilo que Ele não fez, por aquilo que Ele não vai fazer, porque adorar a Ele por aquilo que Ele já fez é fácil, não é uma adoração, é um agradecimento. A adoração é por aquilo que Ele disse não, por aquilo que Ele disse não vou fazer, e Ele tem os motivos dEle, porque os pensamentos dEle são diferentes, amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor Marcos, o irmão Rubens, obrigado pelo convite. Deus abençoe a igreja. Essa igreja é uma igreja que nós temos um carinho muito especial, é uma igreja que, se ela fosse mais perto da minha casa, com certeza eu estaria mais presente. Eu amo a vida dos pastores dessa igreja, amo a vida dos membros dessa igreja, eu sei o carinho que vocês têm, tenho acompanhado o crescimento da igreja, e a igreja ela é isso, ovelha gera ovelha. Os pastores estão trabalhando bastante, mas igreja só cresce com ovelha, e quem gera ovelha é a ovelha. O pastor ele só cuida, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Abra seu coração agora, abra seu entendimento, empreste agora os seus ouvidos para as ondas do microfone, mas a sua alma empreste ela para o Espírito Santo de Deus, para que Ele interprete na sua vida aquilo que a palavra dEle vai trazer ao seu coração. A palavra que irei ministrar nessa noite, ela não é minha, eu extraí ela de dentro da palavra dEle, e eu tenho certeza de que ela vai te alcançar, porque ela é verdadeira. Ainda que eu não seja, eu sei que ela é. Ainda que eu não possa fazer, eu sei que ela pode. Eu extraí de dentro a palavra que revela, a palavra que cura, a palavra que liberta, é a palavra de Deus. O louvor não liberta, a oração talvez não liberta, mas a Bíblia diz que a palavra é a verdade, e a verdade que liberta. Então empreste os seus ouvidos agora para atentamente ouvir a palavra do Senhor. Dilata a sua alma agora para que o Espírito Santo faça você interpretar e entender aquilo que Ele quer falar ao seu coração. Que saia da minha boca uma palavra, mas que seja filtrada à sua alma na sua necessidade nessa noite. Que os céus que estão abertos sobre a sua igreja, Senhor, nessa noite, ó Pai, possa ser derramada simplesmente a sua presença. Estamos aqui para te adorar. Queremos orar, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite por motivos de trabalho, por motivos de compromisso. Queremos pedir a tua bênção sobre essas vidas. Queremos pedir também as suas bênçãos para aqueles que estão se sentindo fracos nessa noite. Pedimos ao Senhor que traga ânimo, Senhor, ao coração. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que as máscaras que estão colocadas sobre as nossas faces, que às vezes nos falta fôlego para louvar, para orar, não seja a mesma máscara que está na alma da sua igreja, Senhor, que tem tentado calar ela, Senhor. A máscara às vezes nos cala porque nós não conseguimos falar e expressar, mas a nossa alma não pode estar mascarada diante da tua presença. Visita fortalecendo a sua igreja nesses últimos dias, porque é tempo de adorar, é tempo de exaltar, é ano de superação, e ninguém é superado e ninguém supera sentado, parado no mesmo lugar. Nós superamos porque o Senhor tem nos sustentado, e nós
vamos superar mais este ano, nós vamos superar mais este dia de hoje, nós vamos superar o dia de amanhã, nós vamos superar o mês de dezembro, debaixo da tua unção, debaixo da tua graça. Senhor, acima de todas as coisas, seja a sua presença dentro da casa. A casa é casa de oração, é casa do Senhor. A prioridade aqui é a sua presença, Pai. Deus, não deixa nada roubar agora. Senhor, se tem alguém aqui que está preocupado com algo, descansa o coração e encurva diante da tua presença, porque o Senhor, enquanto nós cuidamos das tuas coisas, o Senhor zela e cuida das nossas com todo o poder, em nome de Jesus. Glória seja dada a ti, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir e adorar o Senhor? As nossas mãos são instrumentos. As nossas mãos são notas musicais. Quando um artista canta e que para de cantar, a plateia bate palma porque gosta. Ela celebra o mundo, os homens. Quando nós aplaudimos a Deus é porque nós gostamos da presença dEle. Quando nós aplaudimos a Deus sem nenhum motivo, nós geramos no mundo espiritual uma confusão que o diabo fala: por que estão adorando e celebrando a um Deus se está com a vida assim? Aplaude e glorifica que Deus vai reverter o seu quadro. É a adoração que essa nação está precisando, é a adoração que eu e você estamos precisando fazer, e é isso que nós vamos ouvir da parte de Deus hoje. Aleluia, glória a Deus. Livro do doutor Lucas, capítulo 17, versículo 11. Glória a Deus. Nada é em vão. 2020 foi decidido o ano de superação pela Igreja Quadrangular. E quando é revelado ao coração do homem, ele vem de Deus, ele se cumpre. Por que Deus disse que 2020 seria um ano de superação em janeiro? Porque Deus sabia o que nós iríamos passar em 2020. Nós vamos superar. Nós já superamos. Nós vamos vencer. E por que 2021 foi escolhido céu aberto? Porque aquele que não conseguiu superar em 2020 tem sentido que os céus estão fechados. E Deus revelou ao homem que, para avisar a igreja, que os céus vão estar abertos. Ainda que parece que 2020 os céus se fecharam, parece que tudo deu errado, tudo foi o contrário, dá a impressão que Deus não estava ouvindo. Só se fala em pandemia, só se fala em Covid, só se fala em morte, só se fala em óbito, só se fala em desemprego, só se fala em vacina. Aí quando começa a esperança, coisas bem do diabo mesmo. Independente de bandeira política, quem está inventando, qual é o instituto, qual é o laboratório, é coisa do diabo a notícia. Vem a notícia, está vindo a vacina. Aí vem outra, a vacina deu reação não sei em quem. Aí vem a notícia, a vacina, essa vacina ela não foi aprovada não sei por quem. É mais ou menos dessa forma, é uma batalha espiritual. Para quê? Para que nas nossas mentes, se não estiver em Efésios, revestido das armaduras de Deus, ela vai bater e confundir a nossa mente. Então os céus vão estar abertos. Vamos superar 2020. Para em 2021 os céus vão estar abertos. Eu não sei se é a campanha dos 12 dias para 12 meses de bênção, como foi feito o ano passado. Então nós vamos começar a campanha sem encerrar a campanha de 2020, porque 2020 ainda não. E Deus tem muito para fazer ainda. O meu coração tem certeza que até o dia 31, Deus vai fazer tantas as coisas, que eu tenho pensado comigo que eu não precisava acabar, se ainda não se cumpriu todas as coisas que Deus me prometeu, e que prometeu para a nação, e que prometeu para a igreja, e que tem cuidado de nós. Vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia.
Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a cerca de distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, sua fé o salvou. Não é uma parábola, não é uma história. Aqui os diáconos estão de parabéns, hein? Começando cedo. Os menores aprendizes de Jesus vão ser bênção para essa nação em nome de Jesus. E que seja alegria para os mais velhos, né? Que não haja nos nossos corações o medo de perder o cargo, mas que se levante dentro das nossas igrejas esses, né? Voltando à palavra. Eram quantos leprosos? Quantos voltaram? Quantos não voltaram? O único Zé Ruela no meio da sociedade. O bobo da corte. O bobão. Que os outros 9 foi curtir. Essa é uma passagem que eu gosto de pregar, porque ela não é parábola. Ela é uma realidade. Jesus não contou história. Ele viveu um negócio e mostrou para os doentes, para os seus discípulos e para nós hoje, como é o poder e a manifestação dele. O irmão aqui falava, né, eu até anotei aqui, que a gente vai ficando velhinho, se a gente não esquecer de anotar, a gente não lembra. O irmão Rubens estava falando que o povo precisa ser mais firme, né? A irmã falou dos bancos vazios, e que realmente isso aos nossos olhos começa a parecer que algo está errado. Porque nós paramos para ficar pregando sobre pandemia, Covid, pronto, é só isso que nós estamos pregando, é só isso que nós estamos tentando trazer à igreja. Não, porque fui pregar semana passada numa igreja, me deram um tema sobre nós vamos morrer. Imagina pregar no meio de uma pandemia que a nós é dado a morte. Nós vamos morrer mesmo. Mas por que você está falando? Porque assim, eu nunca preguei sobre a morte. A gente quer bênção, né? Porque os leprosos também queriam a bênção. Mas os leprosos, os 9 leprosos, eles pegaram as bênçãos das mãos de Jesus. O 10º, ou não sei qual é o que voltou, não dá para saber qual era a fila, mas o que voltou, ele pegou as bênçãos das mãos e dos pés de Jesus. Porque ele pegou a cura e pegou também a salvação, porque Jesus no final ele diz que a sua fé, o maior projeto de Jesus aconteceu naquele momento. Jesus sabia que aqueles leprosos não iriam voltar e agradecer, é claro que ele sabia. Ele curou aqueles leprosos sabendo que ele não ia voltar. Mas aquele único, ele além de ser curado da lepra, da doença física, ele recebeu o projeto único de Jesus, que era a salvação. Porque Jesus não veio na terra para curar, Jesus não veio na terra para abençoar, Jesus não veio na terra para dar, ele veio na terra para trazer a salvação, para nos dar uma vida eterna, para nos dar uma morada num lugar onde não haverá ranger de dentes, essas preocupações não haverá mais. E como que se vive isso? Não é dormindo, é quando nós morrermos. Então nós precisamos lembrar que a morte existe,
Mas não vamos pregar numa campanha de morte e nem de salvação, porque senão os bancos vão se esvaziar. Porque 2021 eu preciso de um emprego, porque em 2020 eu perdi. Porque em 2021 eu preciso de alegria, porque em 2020 eu perdi. Porque em 2021 eu preciso de mudar de casa, de mudar de carro. O senhor está falando que é pecado? Não, não. Eu estou dizendo que a Bíblia diz, primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas Ele vai dar. Agora já não é mais hora e não temos mais tempo para adquirirmos bens materiais. Ele vai dar. Mas primeiro Ele, porque se Ele der alguma coisa, nós vamos perder no caminho. Os leprosos queriam a cura e perderam a salvação. Era melhor ter ficado leproso e ir morar com o Senhor. E aí Jesus, as coisas de Deus, diz a palavra, que são loucuras. Jesus, ele era um homem muito sábio na terra com os seus discípulos. E segundo a Bíblia, muito paciente em explicar, diferente de mim. Por mais que eu tente ser imitador dele, eu não consigo ter essa paciência de explicar as coisas que Jesus explicava com tanta paz. Porque ele falou assim para o leproso: ei, não eram 10? O que aconteceu? Porque só você voltou? Porque se fosse eu ia falar: escuta, cadê os outros 10, os outros 9? Qual que é a dos caras? Cadê os outros 9? Porque só você voltou? Quantos leprosos tinham? Não falam que os 10 eram samaritanos. Falam que eram 10. Mas o que voltou, e eu imagino que só esse que voltou era samaritano, o resto era judeu. Ou seja, os outros 9 que não voltaram era do projeto de Jesus, era da classe de Jesus, mas o que voltou era o que não era, o que na palavra de Deus, porque as coisas de Deus são assim, não é o jeito que eu quero, nem do jeito que eu penso, é do jeito que Ele determina. O que voltou foi um samaritano inimigo de judeu. Por quê? Para quebrar protocolo, porque não é do jeito dos homens, não é do jeito daqueles 9 judeus, brasileiros, israelitas, sei lá qual que era a classe deles, ricos ou pobres, mas eram 10 podres, eram 10 doentes que diante da doença ainda eram discriminados, porque a Bíblia diz que eles pararam em distância, como os dias de hoje, falaram de longe, porque não poderiam estar integrados no meio da sociedade, pior do que o Covid. Mas a necessidade, e diz um ditado popular que a situação faz o ladrão, precisava quebrar aquilo e enfrentar a situação, enfrentar o povo, enfrentar seu ego, e ir lá, porque ele era o único jeito de se salvar. E foram os 10, mas só voltou um, voltando, louvando a Deus, diz a palavra. O samaritano. Quando nós nos deparamos com algumas condições que às vezes nos entristece, de poxa vida, por quê? Por quê? Porque o irmão de 10 anos não está vindo na campanha, porque o líder de não sei o que não está vindo, talvez não está vindo porque tem um compromisso, mas talvez não está vindo por uma rebeldia do seu ego, por algum motivo seu, porque eu não estou na frente, eu não vou. Não vem, vai receber a bênção do mesmo jeito, mas a cereja do bolo não vai chegar, não vai ter acesso. Porque o único que voltou, ele recebeu o bolo e a cereja do bolo. A tua fé te salvou, vai em paz. Vai com a fé, vai com a paz e vai curado. E Jesus, ele é um príncipe, porque ele não falou o que eu queria falar. Porque eu ia falar, vai com Deus, vai curado, vai na fé. E não olha para trás para esses tontos que ficaram aí curtindo a sua vida agora, porque pegaram a bênção. Porque nós nos escandalizamos quando nós vemos isso, mas aqui a palavra. Por que na igreja não há os nossos reconhecimentos? Eu digo os nossos. Porque acontece,
Porque nos espantamos quando tivemos que pregar sobre a traição de Jesus. Foi ministrado sobre, a jovem aqui ministrava falando que viu a cena de Jesus sendo cuspido, Jesus sendo humilhado. Eu me deparo com Judas no meio daquela confusão, depois que ele vendeu Jesus por simples moeda, depois de tudo que Jesus fez por eles, depois de tudo que ele viu que Jesus fazia, e depois de Jesus ter dito a eles assim, ó, coisas melhores e maiores do que eu vocês farão, ele ainda teve coragem de trocar Jesus por moeda, por vaidade, por ego, para estar sentado no lugar de príncipes. Ele até poderia estar, porque quem estava com Jesus iria estar. E aí nós dissemos, nossa, olha Judas, aí ele joga as moedas lá, se revolta, ai, o que eu fiz? Jesus, olha, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha, as pessoas que Jesus curou, as pessoas que Jesus mostrou a cura, cuspiram, chutaram, gritaram, crucificam. Porque quem fez isso foi quem viu Jesus curar os 10 leprosos. Quem fez isso foi viu Jesus ressuscitar Lázaro. Quem faz isso é quem vê Jesus curar no altar. Quem faz isso hoje é quem vê Jesus restaurar casamento. Quem faz isso hoje é quem vê Jesus curar da doença. Quem fez isso hoje é quem vê Jesus tirar do laço, tirar do lodo. Mudou alguma coisa? Mudou dos dias de Jesus para hoje? Quantos nós não conhecemos que Jesus deu, que Jesus curou, buscou as madrugadas, jejuou pela vida, veio para a igreja, limpou, orou, pagou preço, batalhou, ficou e depois se vendeu por qualquer coisa, não voltou para adorar a Deus. Mas como pode Jesus ser traído e ser trocado por 35 moedas de prata? É a mesma coisa de Jesus ser trocado pelo medo do Covid, é a mesma coisa de Jesus ser trocado pela novela que vai acabar hoje, pelo futebol, pelo trabalho. Precisa fazer hora extra hoje que tem culto? Não, não preciso, mas vai me agregar mais. Não vai. Um dia só não vai, deixa esse separado e volta. Adorando e louvando a Deus, porque Jesus ele chegou para os leprosos e disse assim, ó, vai e apresenta-se ao sacerdote. Ele podia falar assim, vem cá, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Mas havia disciplinas. Eu vou curar, mas apresenta-se ao sacerdote. Os outros 9 pelo jeito ficaram lá. Ai, sacerdote, pastor, líder, foi você que me salvou, que a cura foi pela sua mão, você que me curou, louvo a Deus pela sua vida, você me curou. Foi o sacerdote que curou esses leprosos? Porque o que voltou não foi até ele, voltou curado. E voltou curado e pegou a salvação. Ele podia falar, não, já fui curado, agora eu já posso ir nos lugares. Eu não podia ir no casamento, eu não podia ir na festa. Lá em Caná da Galileia eu não podia porque eu era leproso, agora eu vou em todos. É só na Bíblia que acontece isso? Quantos foram curados e estavam aqui todas as campanhas enquanto tinha doença? Depois que curou não voltou mais. Apesar que aqui eu acho que não, mas na minha igreja tem bastante. Nas igrejas na região aqui tem bastante. Aqui eu acredito que não tenha. Todos reconheceram, todos foram gratos, não é ao homem, não é ao ministério, é a Cristo, é a palavra, reconhecimento, gratidão. Quem de nós não gosta de ser reconhecido quando faz algo? Não é para si o seu ego, não. É para você e eu ver que a gente vale para alguma coisa. O reconhecimento e o muito obrigado não é por vaidade, não fica com vergonha não, pega, porque mostra que você serve sim para alguma coisa. Eram 10. E o meu Jesus me mostra na sua palavra
que não é a maioria, não é a quantidade, é a qualidade. E aí eu entro e confrontei um pouquinho com a parábola. Aí ele já contou mais ou menos como seria. Quis explicar para o povo a importância. É uma parábola. Os 10 leprosos é um acontecimento real. E ele diz assim, ó: você tem 100 ovelhas, aí uma foge, vai embora, e aí porque é sábado ou porque você está ocupado, você não vai buscar essa ovelha. E essa parábola ela é ministrada de várias formas. De que uma ovelha para Jesus vale mais do que as 99. Ou vale igual. E que ele faria a mesma coisa. Olha a diferença do reconhecimento de Jesus para o nosso reconhecimento. Jesus ele deixou 99 para ir pegar uma. Porque para ele uma importava. Ele curou 10 leprosos para ele ter a salvação de um. Mas aqui os outros 9 tinham a autonomia, o direito, o dever de voltar e agradecer a Deus. Só isso. Aí eu te pergunto, às vezes, como os dias de hoje, como ao nosso lado, ou como nós mesmos, porque a palavra, ela não tem que só ser pregada para nós, ela precisa ser alimentada em nós, precisa ser, viver a palavra. Então numa situação como essa, eu preciso me colocar no lugar de qual dos leprosos eu estava, dos 10 que estavam leprosos e o que reconheceu, ou dos 9 que deixou para lá. Porque aqui Jesus está tratando com pessoas, e nós somos pessoas. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a mesma coisa hoje. Ele cura igual os 10 leprosos hoje. Ele salva igual o único leproso pela gratidão hoje. E eu imagino que Jesus ele teve umas coisas que eu vou falar para os irmãos. Por isso que ele era Jesus. Em uma das passagens, os discípulos foram buscar as coisas lá para Jesus. Jesus estava encostado num poço pegando água com uma mulher. Você imagina os discípulos chegando e Jesus encostado no poço, conversando com uma mulher. O que passou na cabeça deles? O que passou na cabeça deles? Jesus, aproveitou que a gente, né? Aproveitou que o mestre precisa casar. Humanamente as pessoas tinham essa visão. Não reconheciam ele como Jesus o Salvador. Reconheciam ele como Jesus, um homem, um profeta. E na cabeça deles eu tenho certeza que passou isso. A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que eles pensaram isso. Falou, o mestre, ele deu um migué aqui, falou pra gente buscar enquanto... E aí Jesus volta, conversa com seus discípulos, orienta os seus discípulos, mostra para os seus discípulos onde estava um plano de salvação, mostra para eles através do que ele fala para aquela mulher que ele era profeta, mas os ouvidos estavam tapados naquele momento eles eram tapados, eram discípulos, mas eles eram tapados, igual às vezes nós somos. Não vim aqui para maltratar ninguém, eu vim aqui para mostrar a realidade da palavra. E quando eu digo nós, se não serve para você, para mim serve, porque às vezes eu dou uma de tapado, ou faço de conta que não vi, ou não vi, dei uma de tapado. E com a palavra de Deus tem que ser esperto, porque se tá, vai acontecer. Não adianta ficar querendo, será? Vou esperar vir alguém de eis que te digo, abre aqui que ele vai te dizer o que é. Eu queria tanto ouvir Deus falar, mas e aí, você tem feito o que para Deus falar? Tem sentado com Ele? Abriu a palavra para Ele falar com você? Está aqui,
Ele está falando de 10 leprosos, que 9 não reconheceu. E o que aconteceu com esse 9? Ele não foi curado. Porque a gente às vezes só quer ser curado. Porque às vezes a gente só quer ter uma casa. Porque às vezes a gente só quer ter o casamento restaurado. Porque às vezes a gente só quer ter os nossos filhos fora das drogas. Porque às vezes a gente só quer ter os nossos maridos libertos. Porque às vezes a gente só quer ter os nossos maridos e as nossas esposas libertas. Mas uns não. Uns querem os nossos maridos curados e salvos. Outros querem os seus filhos libertos e salvos. Outros querem os seus maridos, outros querem a sua família. Outros querem o seu casamento curado, restaurado, mas salvo. Aí é a decisão de voltar e adorar a Ele por o que Ele fez. Porque aqui não acontece, mas eu já ouvi relatos de campanhas em que Deus, na sua grandeza, porque Ele é fiel para aqueles que são infiéis. E nós precisamos lembrar disso. Ainda que eu for infiel, Ele permanece. Se Ele falou que vai me dar um carro, se eu ser fiel ou infiel, Ele vai dar, não vai? Se Ele falou que vai dar, vai dar. Se Ele falou que vai me dar alguma coisa e eu ser infiel, Ele não vai deixar de dar porque eu fui infiel? Não. Ele vai dar. Mas vai ser igual os 9 leprosos, só ganhou. Mais nada. Agora volta para o seu mundinho. Vai lá curtir o que você não curtiu durante todo esse tempo. Que era leproso, que ninguém queria você. Que Jesus foi bonzinho. Porque às vezes os nossos pastores são bonzinhos. Ô filho, poxa vida, você pediu tanto para Deus restaurar seu casamento. Seu marido, vocês estavam uma bênção, escola dominical, culto de oração. E agora o que aconteceu? Vocês nunca mais foram? Ai, mas pastor, depois de um tempo no meu casamento voltou aquela bagunça. Mas voltou para agradecer, para manter o casamento sólido? Você acha que Deus cura um câncer no estômago e porque não fui grato Ele vai voltar o câncer para o rim? Nunca! Deus não troca a bênção. Eu conheço gente que foi curado de câncer por oração e que ficou na presença de Deus e se distanciou e curtiu sua vida, curtiu seu momento, curtiu sua vibe e foi curada de câncer. E está doente de câncer? Não, está doente do quê? De opressão, de medo, de angústia, de insegurança, de qualquer outra coisa. Por quê? Porque não voltou. A bênção de Deus, ela é completa. A gratidão, ela acrescenta em nós o favorecimento. Ser grato a Deus não é mais exaltar a Deus só não, é nós sermos muito mais exaltados. Porque os 9 leprosos aqui, os 10 no caso, eles estavam humilhados. 9 foi humilhado e curado. 1 foi humilhado, curado e exaltado. Porque os 9 foram, cada um para um lado. Um foi para um casamento, o outro foi para uma festa, outro foi para o shopping, outro foi jogar um bilharzinho, o outro foi para um monte de lugar. E o 9 passou assim, ó, nos lugares. Ó. Brilho, unção. Busquei o reino de Deus, agora os outros 9 vão curtir a vidinha e eu vou buscar as demais coisas. Vou viver a gratidão, mas vou viver a recompensa. Porque Deus, quando nós somos gratos a Ele, até nas nossas finanças Ele recompensa, até em tudo. Deus podia simplesmente se preocupar com a vida espiritual, já que Jesus veio, Ele veio para a salvação, o resto não, mas não. Deus se importa com as minhas finanças, Deus se importa com o ambiente que eu entro, que eu saio, que eu ando. Deus se importa com o tipo de roupa que eu tenho para me vestir. Deus se importa porque no deserto Ele se importava e não deixava as pessoas ficarem surradas as roupas para não ficarem envergonhadas. Por que o Senhor está nos fazendo andar tanto? Eu já estou até sem roupa. Não, nem roupa, sem roupa estava, para mostrar a grandeza de Deus, porque Ele se preocupa com tudo. Ele se preocupou em curar esses 10 leprosos e depois só voltou um. E o que mais me chama a atenção é ele frisando: só voltou samaritano. Só voltou o que não poderia reconhecer, que humanamente jamais iria reconhecer. Em uma campanha em que a igreja lota,
e que há muitos visitantes e que há muitas situações. Vem pessoas totalmente destruídas, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Nós sabemos que se a vida espiritual não estiver bem, as demais não vão bem. Mas é nós que temos o Espírito Santo de Deus. Quem está longe do Espírito Santo de Deus não tem essa visão. A vida espiritual é o terceiro plano, o quarto, o quinto, mas não é o primeiro. Mas eu quero dizer para a igreja, de que se sua vida espiritual estiver em ordem, pode ficar tranquilo que o resto vai entrar em ordem, ela é a principal. Porque nelas são as emoções, nelas são os nossos caráteres, é os nossos caráteres que vão fazer a gente conquistar as coisas materiais. É a formação de Jesus em nós, de dentro para fora, que vai mostrar aquilo que verdadeiramente o mundo precisa do cristianismo, não da igreja, não do templo, ele precisa de Jesus dentro de nós. Não foi o cristão, não foi o religioso que voltou, foi o samaritano. Foi o pior no meio do humano. O cara era leproso e samaritano, ele tinha tudo o contrário a favor dele, humanamente diante de Jesus. Só ele foi desobediente no termo de vai até o sacerdote, a Bíblia não disse ele foi. Eu acho que ele foi e voltou, porque senão ele não tinha recebido a bênção completa. Porque senão ele iria continuar a palavra de Jesus falando, mas eu não mandei você ir lá, vai lá e depois você volta. Mas por que Jesus não curou e mandou eles embora? Porque isso é revelação que Deus dá para cada um diferente. A palavra ela é do Senhor, mas a revelação é no nosso ambiente, é no nosso momento. E o que Jesus me revelou nesse porquê que ele mandou ir para o sacerdote, e me levou a dizer e a entender que a fé sem obra, ela é. Eu creio que Jesus ia me curar, mas não agir, não fazer, não ir, não me movimentar, não vai adiantar de nada. Porque ser curado, simplesmente ir embora, iria gerar os 10 leprosos, não iriam voltar. Jesus ele é inteligente, porque ele escolheu a gente e a gente precisa ser como Jesus. Então o que ele fez? Olha, vem aqui, curado, não, estão curados, vão se apresentar ao sacerdote. Vão lá se apresentar àqueles. Para quê? Para que eles vejam o poder da minha glória, que tem profeta na terra, que tem Jesus na terra, e para que vocês sempre se lembrem de mim. E outra, não vem aqui pegar a bênção porque de longe, e aí você pega a bênção de mão beijada. Porque a Bíblia diz que eles estavam de longe. E ser curado de longe é muito fácil. Chegar aqui numa campanha e liberar a bênção para todo mundo, eu vou acabar com a igreja futura. Porque ela não vai ter uma ação. Então talvez por isso a Bíblia diz que Deus às vezes nos dá por porção. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Porque se Ele der tudo, nós vamos perder no caminho. Então é porção. Qual é a sua porção ainda que está faltando para 2020? Você está buscando. A maioria talvez é a mesma situação. Ou é o emprego, ou é a situação financeira, porque tudo que aconteceu. Porque nós estamos vivendo num tempo que parece a época dos leprosos, tem que ficar distante, de máscara o tempo todo, não pode respirar. Respira o mesmo ar, o mesmo da boca, respira no nariz respira da boca, só respira isso. A gente não respira mais óleo diesel, a gente não respira mais poeira, a gente não respira mais nada. E isso está deixando a gente angustiado. O Covid matou a igreja.
A gente pensa que não. Mas o Covid pegou a igreja do Senhor. E isso é notório. Não é revelação do céu em oração. As pessoas já não oram mais, como foi falado aqui mesmo. Elas já não têm mais a mesma força. Porque alguns colocaram a máscara na alma. Porque essa máscara ela não pode calar a minha alma. Ela não pode calar os meus lábios, se não sai o som para que o Senhor ouça, que as batidas do meu coração seja uma adoração a Ele. Que vai ser muito mais sincera. Vai ser muito mais sincera. Um foi no embalo do outro. Eu tenho certeza disso. Porque um voltou, deve ter falado para os demais, gente, é bom a gente voltar a agradecer. Porque olha, só ele deu atenção para nós todo esse tempo leproso. A mulher, quantos anos de fluxo de sangue? Não podia encostar em ninguém. Todo esse tempo, ela não podia encostar em ninguém. Todo mundo, ela era rejeitada na sociedade. E ela teve uma oportunidade. E ela lutou para isso. Ela podia ter ficado atrás da multidão e gritado como eles: Jesus, me cura. Como ela era uma só, Jesus esperou dela uma ação. Porque se nós juntarmos, vamos fazer, irmãos, uma oração pelo Brasil. Qual o objetivo? Para a economia do nosso país. Nós vamos orar pelo Brasil e vamos agir com os dízimos e as ofertas. Porque ele repreende o devorador. Se a economia não está bem, está afetando as suas finanças, é o devorador. Ele só sai com a ação do dízimo e oferta. Esse é um ponto. Falando financeiramente. A gente achar que Jesus também não está preocupado com as nossas finanças. Claro que está. Porque a Bíblia fala, se ele não tivesse preocupado, ele não deixava escrito, olha, não sobra porque gasta com coisas vãs, não sabe gastar. Olha como ele se preocupa, até com a gente gastar. E é verdade. Nós somos um povo que se tiver 50, gasta 100. Depois fica duro. Empurra para o mês que vem. 90% do Brasil eu trabalho em vendas. Eu tenho acesso ao Serasa, eu tenho acesso a esqueci o nome, quando você abre para poder... Score. 90% do Brasil, o score é horrível porque deve no cartão de crédito, porque empurrou. Mas por que empurrou? E deve, sabe quanto, irmãos? Peguei um dia desse aí, o cara ganha 15 mil reais e tem um score baixo porque não pagou o cartão de 500. Ele deve ter gasto 18 mil reais. Ele deixou de pagar o cartão de 500, o score dele cai, o nome dele suja, porque nós somos assim. E a Bíblia nos ensina como cuidar das finanças. Porque Jesus se preocupa com isso. Porque isso vai roubar a nossa paz. Porque isso vai trazer transtorno na nossa família. Porque uma vida financeira ruim vai destruir um casamento. Porque hoje é assim, porque a mulher e o marido estão interessados no dinheiro dela. Não. Não há suprimento. E começa a haver conflitos. Então Jesus está preocupado com tudo isso. Os 9 leprosos receberam de mão beijada as bênçãos como muitos já receberam e foram curtir a sua vida. Vai com Deus. Porque só quer o que está na mão. Mas precisa querer o que está no pé, onde ele andou, onde ele pisou, o que ele fez. Precisa querer o que está dentro da alma de Jesus. Precisa querer aquilo que o Espírito Santo deixou para ele, que deixou legado para nós, que ele entregou para nós. Eu vou, mas deixarei o Consolador, deixarei o professor, deixarei o intercessor, deixarei aquele que é forte. Aquele que vai revelar, eu quero que o Senhor fale comigo, vai falar. Se você só ouve a Bandeirantes, o SBT, a Globo, a Netflix, Deus não vai falar. Não estou pregando que não pode ter televisão, não entendam mal, nem quem está gravando, pelo amor de Deus, está gravando, está assistindo, então não é isso. É que o tempo é para ouvir as coisas, então assim, você acha que está dando pavoro por quê? Você liga a televisão de manhã,
o jornalista, e atrás está escrito o quê? Plano de salvação? O que está escrito atrás, na tela? Covid. É só na minha televisão que está aparecendo? Se for, eu vou chegar em casa hoje, vou jogar lá fora. Liga no Jornal da Manhã. Tá o que escrito ali atrás? Covid-19. Ah, eu vou mudar de canal, vou pôr na Globo. O que está escrito lá? Ah, no Jornal do SBT, o que está escrito lá? A matéria que ele está falando não é, mas está escrito lá atrás, ó. Aí isso vai penetrando. E o Covid vai crescendo. E o medo vai crescendo. E a doença vai crescendo. E a morte vai crescendo. E o engano vai crescendo. Porque o médico, ele assina a sentença. Morreu? Morreu do quê? 3 tiros na testa. Qual o óbito? Covid. É um engano. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui dentro tem toda a revelação. Aqui dentro tem toda a certeza. Aqui dentro tem se eu vou morrer, quando eu morrer, como que vai ser. Está tudo aqui dentro. As pessoas estão com medo porque estão lá na TV, não estão aqui. Irmãos, quem se lembra o que o nosso presidente disse no início da pandemia? Que todo mundo ia pegar. Você é todo mundo? Não? Então você vai pegar? Sabe quantas pessoas tomaram posse disso? Você conversa com ela, não, mas é que isso aí todo mundo vai pegar. Espera aí. Deus, ele fala através de uma reportagem de televisão quando você tem um tempo com ele. Aí, através da boca do presidente, Deus falou comigo. Todo mundo vai pegar. Aí eu fui lá, para nós encerrarmos, tá? Todo mundo vai pegar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. É todo mundo? É um dos 10 leprosos que todo mundo vai pegar. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem eu... O meu Deus em quem eu confio, ou é o meu presidente? Não, o meu Deus está na minha Bíblia aqui. Ele livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo e protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que voa sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Isso aqui é revelação de Deus. Ele está preparando a gente porque está acontecendo. Aí eu voltei para a televisão. Meu Deus, quantos morreram? Quantos morreram, né? Quantos foram contaminados? Mas o que diz aqui? O quê? Ainda o quê? Quantos tem aqui? 11 mil. Quem tem 11 mil amigos no Facebook aqui? Não tem, é muita gente, né? Ele já deu um número mais ou menos assim, ó. Então ele diz o quê? 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, aí existe a regra.
do Senhor e o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que protejam todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos, indo trabalhar, indo para a igreja, indo para a escola, indo no culto, todos os seus caminhos, envia anjos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará, e o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Nós encerramos aqui. Eu sei que esse salmo falou forte agora por causa da situação. Mas a ministração era do reconhecimento, é a gratidão. Hoje o culto é para nós despertarmos para voltar a Cristo quando recebermos algo e adorá-lo. Porque se eu vim com desejo de algo na campanha que não é pecado segundo a Bíblia, eu vou ser abençoado e eu quero ser recompensado também. Se eu adorar a Deus, eu vou ser abençoado e recompensado por aquilo que Ele me deu. Eu vou receber aquilo que eu vim buscar e Ele vai me recompensar muitas vezes mais. E nós precisamos começar a viver as surpresas e os espantos que Deus faz, para não ficarmos frios como tem acontecido nos últimos dias, com medo de doença, com medo de desemprego, com medo de tudo, com angústia de tudo, esfriando e não acreditando que Ele é poderoso infinitamente mais. E de que agora, diante do Covid, é muito mais. Irmãos, o que mais me assusta, que só um voltou, 9 não voltou, não é nem para agradecer. Eu não vou não, então também não vou não. Você não vai? Foi curado igual eu. Aliás, você tinha mais lepra que eu. Devia ter sido assim o papo deles. Sabe esse papo de doido? Mas ele curou a lepra do seu pé. E aí foi, então também não vou. Também não, e 9 não foi. Só foi um. Eu tiro uma lição aqui. Esse um que voltou, ele era fofoqueiro? Não. Ele chegou para Jesus, só eu voltei, os outros não, um foi não sei para onde, outro foi... Não. O Espírito Santo de Deus fez nele, no ir ao sacerdote, o Espírito Santo de Deus já deve ter tratado com ele. Volta para reconhecer, porque o Espírito Santo de Deus, quando Deus nos dá algo, o Espírito Santo de Deus nos incomoda para ser gratos e reconhecer a Deus, mas que essa gratidão não acabe num simples minuto, num simples momento, seja para todo sempre. Acima de tudo, sermos gratos e honrar a Ele acima de tudo, inclusive pelos nãos. Só um voltou. Só um. Jesus não precisava de 10, ele precisava de um. Ele precisa de um para ser adorado. E eu quero ser esse um. Tem mais alguém que quer ser? Então não é só mais um. Então já começou a aumentar a multidão. Então nós vamos vencer o medo do Covid em 2020 ainda. Nós não seremos atingidos. Mas Gilmaria, os que morreram, pegaram e morreram. Irmãos, estava determinada aquela morte. Eu não sei se foi Covid, está dizendo que foi estatística. Mas como que pode um pastor morrer? Está na palavra, se ele tinha que pensar na salvação. Combati o bom combate. E nós vamos entrar 2021 com o tema Céus Abertos. E eu quero pedir para a igreja uma lição de casa. Ler a passagem que Estevão estava vendo os céus serem abertos. Foi num culto de adoração? Foi numa festa? Foi num clamor? Foi como? Viu onde a gente vê os céus abertos? Viu porque às vezes o céu precisa parecer fechado? Viu porque às vezes o diabo faz a nós a orar ao invés de Jesus orar, porque põe medo, põe insegurança, põe doença, e aí faz a gente orar. Mas nós precisamos ser gratos a Deus. Dificuldades nós vamos ter, situações nós vamos passar,
E não pode a igreja ser ministrada de uma forma contrária. De que esquece, irmãos, agora é tudo um mar de rosas, a melhor opção sua foi agora, é o melhor jeito que agora seus problemas serão resolvidos. Não serão. Não serão. Alguns não. Porque Paulo orou 3 vezes por um espinho na carne, e depois Jesus foi bem claro com ele. Tem coisas que não vai acontecer, não adianta. É adaptar com a palavra do Senhor. Ficar doente? Pode. Pode. Pastor ter câncer? Pode? Pode. Pastor quantos missionários? Eu vi relato de 3 missionários sendo assassinados, cortados ao meio, com tiro de fuzil, em outros países. Eles entravam nas aldeias e os caras fuzilavam, que chegava a cortar eles no meio, indo pregar o evangelho. Estevão estava tomando pedrada, e viu os céus abertos. Jesus estava sendo cuspido, apanhando, e estava vendo os céus abertos e a salvação chegando à igreja. Tem motivo para não servir a Jesus? Quem faria isso? Todos que andaram com Jesus, até o que amava Jesus, e que a Bíblia diz que era João, decepcionou o mestre. Porque ele foi orar e quando ele voltou ele estava dormindo. Foi a maior decepção para Jesus. Não ouvia, não interpretava e não fazia. Então todos nós vamos decepcionar, mas nós precisamos reconhecer, nós precisamos ser gratos. O que Jesus tinha que fazer, Ele fez. O que Jesus tem que fazer, Ele vai fazer. Para nós cabe somente descansar, confiar e adorar a Ele. E eu quero arriscar ainda mais, adorar antes de receber. Cheque calção na adoração, vou depositar antes para receber depois. E Deus vai te honrar. E eu creio nisso. Quantos creem nisso? Quantos querem ser o único a adorar? Você quer ir com os 9 ou quer ficar com aquele único? Se coloque em pé. Feche os seus olhos neste momento. O culto ele tem vários rituais, cronogramas. E em todos esses minutos que nós passamos aqui dentro, Deus fala conosco através de um momento ou outro. No louvor, na oração inicial, nos dízimos, na palavra. Eu citei vários versículos, várias passagens bíblicas. E eu tenho certeza de que como você, como eu, não absorveu todas elas, mas uma delas acertou seu coração. Uma das passagens acertou seu coração e eu quero que você ore a Deus dizendo: Senhor, o que mais me chamou a atenção nessa palavra de hoje foi isso. Eu quero buscar entender mais isso e a partir de agora eu vou orar em cima disso que eu entendi hoje, em cima disso que eu ouvi hoje, vai ser o meu alimento. A melhor parte foi essa, Senhor, e o Senhor vai ser honrado, o Senhor vai ser adorado através das minhas situações. Para aqueles que estão dentro de casa, que estão com medo, eu quero que a palavra venha ao teu encontro, de que precisa estar aqui, e que nós não seremos eternos, nós vamos morrer, um dia nós vamos morrer, mas nós precisamos saber para onde nós vamos, porque nós não vamos simplesmente ser jogados numa terra ou tapado com tijolo. Não é isso, é além disso, é muito melhor do que isso. Em um lugar onde ninguém conhece ainda, mas que as escrituras nos revelam que é o melhor lugar, é melhor do que toda essa tribulação que às vezes nós passamos, mas nós não queremos nos desligar, porque nós somos materialistas. Mas Jesus, irmãos, Ele é salvação.
Irmãos, lembre-se de que 9 leprosos não voltou porque recebeu a bênção de mão beijada. Tudo que é dado fácil é perdido fácil. As nossas vidas são por conquistas, as nossas vidas são por lutas, por batalhas. Nós temos que pegar as coisas com batalhas. A salvação, ela é uma batalha. Servir a Cristo é uma batalha diária. Porque crucifica o eu, a carne, a língua, as atitudes. E isso o Espírito Santo de Deus que nos incomoda. Ele não nos acusa, ele nos incomoda. Filho, você me entristeceu. E aí volta atrás e pede perdão, para sermos cada dia melhores. O Brasil precisa de um evangelho verdadeiro. O Brasil precisa de um Jesus que cura. O Brasil precisa de um salmo de número 91. O Brasil precisa de um salmo de número 112, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil precisa de um leproso que volte, um doente que volte, um excluído da sociedade que volte a Ele e adore a Ele. Jesus, Ele quer a adoração daquele que está lá fora, aquele que ninguém aposta, aquele que ninguém acredita. Ele quer adoração, Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser exaltado, Ele precisa ser glorificado. Não importa, só foi aquele que era rejeitado, foi o samaritano, mas vai você mesmo. O que importa é eu ser adorado. Só o trechinho do quem mandou largar a rede, vamos? Vamos? Consegue? A pandemia fez muita gente fazer isso. Muita gente na pandemia largou a rede de janeiro. Minhas promessas para 2020 vai ser uma bênção. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quando chegou em março, que começou a pandemia, já largou a rede. Já largou a ministração do evangelho para o seu irmão, para o seu amigo de faculdade. Na hora do meet na sua escola, ao invés de fazer gracinha, é pregar o evangelho, é falar de Jesus, das maravilhas que Ele está fazendo no meio da pandemia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Isso é uma oração. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Volta um pouquinho. Deus mandou para o mar o quê? Deixa eu ver se eu louvei certo. Volte para... Isso, desce mais um. Volte para o mar. Que coisa... Não, mais um. Mais um. Aí. Mar alto. O que quer dizer isso? Mar no céu? Não? Mar revolto? Perigo? Desafio? Ué, mas por que a gente não cantou voluntário? Volte para um mar manso. Porque Deus não escolheu o covarde. Ele escolheu o forte, é o que você louvou. Sabe por que você louvou isso? Porque não é para ir no marzinho levar a canela, não, é no mar revolto. Por que, Gilmar? Porque ele está no mar. E se ele ver que você vai cair, ele cessa o mar. Fique em paz. Largou a rede com medo por quê? Volta para o lugar onde você teve medo. E leve Jesus com ele. É o mar alto, é o meio
da pandemia, é o meio da situação contrária. Aquilo que ficou lá para trás, largou a rede, volta para pegar a rede. Opa! Peraí. Volte para o mar alto. Mas, Senhor, lá não. Volte para o mar alto. Volte para o desafio. Volte para a luta. Volte para a insegurança. Volte para o seu medo. Porque é lá que eu vou te honrar. É na vergonha, é na desonra, é na batalha que Deus vai honrar. Se você não está sendo honrado, não está na batalha, não está na desonra. Os humilhados serão exaltados. E eu quero ser o leproso que volta e adora Ele. E adora Ele. Quem mandou você parar? Diga pra Ele que você vai voltar se precisar. Diga pra Ele que você vai voltar, que você vai adorar a Ele, que o medo não vai te parar. Oh, aleluia. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja dos céus abertos. Deus abençoe a igreja da superação. Deus abençoe a igreja que volta e adora a Cristo. E Jesus, Ele não ouve a sua oração. Ele não ouve a sua adoração. Chega às narinas dele como um cheiro suave. Enquanto a igreja adora e louva, ele fica assim, ó. Que cheiro de adoração no Engenho Novo. Que cheiro de adoração na casa do meu servo. Que cheiro de adoração no Brasil. Que cheiro de adoração em Barueri. Que cheiro de adoração em São Paulo. Como é que eu não vou enviar anjos? Oh, para guardar a minha igreja. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aplauda e glorifique ao Senhor. Aplauda e glorifique ao Senhor. Aplauda com a rede na mão e adore ao Senhor. Se amanhã o mar vier alto, você vai sair daqui com a rede. Porque amanhã o bicho vai pegar, o mar vai ficar revolto, mas o Senhor escolheu a gente, porque a gente é top. E a cura está sobre as nossas vidas. E o poder da cura está sobre as mãos da igreja. Pisará o leão e a serpente. Que a glória do Senhor invada a sua casa, a sua família, seus sonhos, os seus projetos. Que a autoridade de Deus venha sobre você para buscar aquilo que você perdeu no caminho. E com a sua bênção na mão você vai declarar que você foi ao mar revolto, que você aguentou a onda, e está nas tuas mãos a sua bênção, e Ele será adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Quem mandou você parar?
chamando o pastor Marcos para estar encerrando. Estão ali tirando para o ímpar, para quem vai encerrar. Boa noite, igreja. Pai seja com todos. Que bênção. Cadê o Gilmar? Já foi embora. Foi tomar uma água. Glória a Deus pela vida dele. É um amigo que o Senhor colocou no nosso caminho, juntamente com o Fábio, né? E ele trouxe uma palavra dos céus para esse lugar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus falou conosco nessa noite, falou com corações, falou com quem está em casa assistindo. E que essa palavra fique gravada na tábua do nosso coração, porque falou fortemente com a igreja do Senhor nessa noite. E eu creio que os frutos virão para a honra e glória do nosso Deus. Queridos, nós estamos aqui entregando um projeto para 2021. Quem ainda não tem esse projeto que está aqui conosco hoje? Não tem, Rosana? Não tem, Rodson? Ô, Rubens, me ajuda, por gentileza. Entrega um para eles. Para o Rodson, para a Rosana. Nós vamos iniciar a nossa campanha no dia 6 de janeiro. E ela vai até o dia 17 de janeiro. Serão 12 dias corrido. Beto também não tem. Recebe aí, Beto. Serão 12 dias ininterruptos, né? Minha esposa já agendou com alguns pastores. Todos, né? Todos os pastores. Algumas bandas também já vão estar aqui. Vocês vão ter dia de folga. Fernando Sanches vai estar aqui. Fernando Sanches, um amigo nosso aí, toca muito, a banda dele é abençoadíssima. Vai estar tocando aqui com a gente também, para honra e glória do nosso Deus. Gilmar, beijo no coração, meu amor. Te amo de graça, sabe, né? Fundo do coração. Morgana, tu é sempre bem-vinda nessa casa, junto com esse magrelo aí. Bom? Deus abençoe a vida de vocês. E que o ministério de vocês cresça e exploda e apareça para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos embora para casa, queridos. Mais alguma coisa? Mais algum recado? Amigo secreto é sexta-feira, tá? Amigo secreto é sexta-feira, às 20 horas. Por que 20 horas? É porque tem algumas pessoas que trabalham até às 19 e algumas estão trabalhando até às 20 horas, que são lojistas, então eles vão até tarde. Então, às 20 horas, para que todos possam estar aqui conosco presentes. Amém? Vamos orar, vamos para casa. Põe-te de pé. Como o Senhor falou para Ezequiel, põe de pé, quero falar contigo. Fábio, ora para nós irmos embora. Você está aqui olhando para mim? Vem cá, suba aqui. Fábio vai orar, agradecer o culto dessa noite. Gosto desse negrão demais, gente. Meu Deus. Amém, glória a Deus. É uma palavra muito boa. Deus falou muito comigo. Glória a Deus. Vou sair daqui não como vinho, mas mudado pela palavra. Vamos agradecer a Deus, né, por mais uma vez estar na presença dele, mais uma noite. O Senhor, maravilhoso como sempre, falou com cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por ter estado aqui na tua casa, sentido a tua presença, Pai, aleluia, ouvido a tua palavra, cantado salmos ao teu nome, entoado louvores a ti, Senhor. Oh, Pai, como é bom sentir a tua presença, como é bom estar na comunhão dos irmãos, compartilhar a tua palavra. Oh, Senhor, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 fora deles. É melhor estar na tua porta da tua casa, Senhor, do que habitar na morada dos ímpios. Preferimos estar aqui, Senhor, e por isso nós estamos alegres. Nós te agradecemos, Pai, por mais esta noite estamos na tua casa. Pai, leva o teu povo em paz para as tuas casas, Senhor, em nome de Jesus, que cada um saia daqui não como entrou, mas mudado e moldado pelo poder da tua palavra e da tua presença do teu Espírito Santo. Que haja paz em cada lar aqui, Senhor, que haja mudança de comportamento, que haja mudança de vida, que haja conversão pura e genuína, Senhor. Oh, Pai, abençoa a tua igreja, aleluia. Oh, Pai, leva cada um embaixo da tua potente mão, Senhor.
Em nome de Jesus, que seja um final de semana de bênção, de vitória. E que todos que estão aqui possam estar aqui no próximo culto. E cada um que está aqui trazer mais um, Senhor. Aleluia. Fortalece e abençoa a tua igreja a cada dia, Pai. E nós te louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Procura uma pessoa e olhe para ela. Rosana está sozinha, olha para alguém aí, Rosana, olha para o Pablo. Pablo, olha para a Rosana, Pablo, aqui, ó, aí, ó. Isso. Olhe para ele. Fala assim, ó, seja sábio. Ainda este ano de 2020. E ganhe uma alma para Jesus. Faz assim com a tua mão. Que o amor do onipotente Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Todos digam amém. Vai em paz. Deus abençoe a tua vida. Quem não trouxe guarda-chuva vai se molhar, porque está chovendo.